Então vamos começar falando sobre classificação de empresa. Uma empresa ela pode ser classificada em relação ao seu tipo de empresa, né, sua constituição societária, pelo seu tipo de tributação, como é que ela é tributada perante a Receita e os órgãos, né, municipais, estaduais e federais, e também pelo seu porte. Então temos 3 sistemas diferentes de classificação e é muito importante que você saiba diferenciar por questão de saber como é a melhor forma de você tratar a sua empresa, qual que vai ser a melhor forma de classificar ela, né, para você tomar a decisão, o tipo de sociedade, que tipo de tributação você vai querer optar, porque muitas vezes você tem sim a opção de escolher um tipo ou outro de tributação. A questão do porte da empresa é meio que automático, né? Você não tem muito o que optar, mas é interessante também saber esse tipo de classificação para se inteirar, para saber quando você estiver tratando com outras empresas também, para saber entender melhor aquele contexto. Então vamos começar falando sobre os tipos de empresa. Começar com um dos tipos mais comuns, pelo menos na construção civil, para quem está iniciando, que é a limitada, né? Sociedade Empresária Limitada. Ela está prevista no Código Civil, 1052 e 1087, e uma novidade a partir de 2019, a partir de uma normativa, agora a sociedade limitada ela pode ser de uma pessoa só. Até então tinha que ser sempre 2 pessoas, o que era muito usual no passado as pessoas fazerem. Elas fazerem uma sociedade limitada, uma pessoa tinha 99% e outra pessoa tinha 1%. Essa outra pessoa era meio que uma pessoa fictícia, né? A pessoa existia, lógico, mas ela não tinha ali uma participação de fato na empresa, não participava das decisões, não participava de fato na empresa, ela estava ali mais como meramente para constar ali como um sócio para ter 2 pessoas. Então, a partir de 2019, novidade, agora as empresas limitadas podem ser de uma pessoa só. E a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas. Aqui a gente vai falar sobre cotas de capital, que a responsabilidade é o valor integralizado naquela empresa e a responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas cotas, né, quanto ele está integralizando ali de capital. Só que todos respondem integralmente, solidariamente, pela integralização do capital social. A gente já vai explicar essas nuances aí em relação ao capital social. E o arranjo da limitada, ela tem um aspecto interessante que ela visa proteger o patrimônio pessoal dos sócios, né, em caso de uma falência, de algum outro mecanismo jurídico que venha a afindar a sociedade empresária. Tá? Então, o capital investido pelos sócios define sua participação no negócio. Então, digamos que você está pensando em montar uma empresa, você tem um colega que entende de algum setor que você talvez não é tão forte, talvez seu forte seja mais gestão, e seu amigo tem mais forte na parte de projetos, vocês querem abrir uma empresa de projetos, por exemplo, vocês definem ali a participação na empresa. Digamos, vocês podem fazer uma empresa com capital social, né, que é tipo o patrimônio inicial da empresa, né, quanto é que vocês vão investir ali inicialmente na empresa. Um capital social, digamos, de 10 mil reais. Você pode entrar com 7 mil reais, seu amigo pode entrar com 3 mil reais e vocês, no caso, integralizam aquilo ali no capital social da empresa e cada sócio define ali sua participação, né? Lógico, isso é combinado antes da convenção, da criação do contrato social, mas vocês podem combinar proporções diferentes, não necessariamente tem que ser meio a meio. Às vezes vocês entendem que um vai ter um trabalho a mais, vai ter mais participação no aspecto do funcionamento da empresa, vocês podem muito bem definir proporções diferentes. É mais usual ser meio a meio, né? É algo mais comum de acontecer, meio a meio, ou dividir igualmente 3 pessoas, entre 4 pessoas e 5 pessoas, mas fica aí a opção de ser proporções diferentes, certo? O capital social ele não tem limite para formação, e pode ser integralizado com moeda, com bens e direitos, mas não pode, aí uma observação muito importante para a limitada, você não pode integralizar o capital social por meio de prestação de serviços, tem que ser moeda, bens ou direitos, tá certo? E a administração ela pode ser exercida por um sócio ou pode ser por um não sócio, então você pode muito bem, digamos que você tenha um emprego hoje, você quer montar uma empresa, mas você não tem condições de administrar ela hoje. Você pode muito bem contratar um administrador
você pode montar uma empresa com um sócio e vocês dois definirem um administrador daquela empresa. Isso é totalmente viável, isso pode acontecer no caso da empresa limitada, né? Não necessariamente você, sócio, ou o seu sócio precisam estar administrando a empresa. Ela pode ser administrada por um terceiro, então é outro ponto muito importante. Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens, tá? A gente vai fazer essa análise de todos os tipos de empresa, até para você definir o que melhor se encaixa aí no seu contexto. Vantagens. Então, a atuação integrada dos sócios, né? Como você está ali muito bem claro, desde o início, desde a integralização do capital social da empresa, você define ali percentual de participação, quanto cada um vai participar de fato, quanto vai ter de remuneração, porque a remuneração, a divisão de lucros é proporcional à participação no negócio. Então, se você lá no início combina com o seu sócio de eu vou entrar com 70% do capital social, isso indica que você vai ter 70% do resultado do lucro. Então, ali vocês podem achar um meio termo em relação a capital investido, em relação a tempo investido no negócio, para achar algo coerente. Às vezes seu amigo não tem tanto tempo de estar focado na empresa, então ele pode entrar com 25%, digamos assim. Vocês combinam ali, eu vou trabalhar o dia todo, eu vou trabalhar das 8 às 18, digamos, e o seu amigo vai trabalhar, digamos que ele trabalha de manhã num órgão público, ou enfim, ou trabalha em outro lugar, ele vai trabalhar de tarde. Então, talvez seja justo terem proporções diferentes, e isso vai impactar, né, no capital social da empresa e, consequentemente, na divisão dos lucros, tá? A gente está falando de divisões de lucros. Prolabore já seria um outro procedimento, já vamos falar do Prolabore. E é muito interessante a limitada que esse aspecto jurídico, ele não permite a mistura das contas da empresa com as contas pessoais. Isso é muito importante para quem está começando, principalmente, porque é normal no início da empresa ter uma certa confusão de, às vezes você está pagando uma conta da empresa com a conta pessoal, a conta da pessoal você paga uma conta da empresa, enfim, ter essa mistura. E a limitada ela é bem clara em relação a isso, você não pode misturar as contas. Limitada, conta da empresa, conta pessoal é conta pessoal. Então, os sócios não podem usar os bens e contas da empresa para questões particulares, tá? Isso é muito importante você ter ciência, caso você queira abrir uma limitada, que eu acredito que vai ser a maior caso aqui do pessoal que está vendo as aulas. Você não pode fazer essa mistura de contas, tá? Limitada, né? Tem as suas responsabilidades limitadas ao capital integralizado dos sócios e as contas têm que ser tudo pela empresa, né? Conta da empresa, conta pessoal, conta pessoal. Então isso é um desafio inicial, você ter essa organização, mas acaba se tornando, no meu ponto de vista, uma vantagem, uma vez que você é obrigado a trabalhar dessa forma, você consegue realmente ver contabilmente qual que é o resultado da empresa, né? Então você sabe exatamente quanto é que está entrando, quanto é que está saindo e qual que é o lucro daquele exercício fiscal. O negócio dessa forma acaba sendo preservado, porque quando você tem esse controle contábil da empresa de entradas e saídas serem somente as questões ligadas à empresa, você consegue averiguar se teve lucro ou prejuízo. E se for prejuízo, os sócios são impedidos de receber lucro, tá certo? Então isso impede, pelo menos contabilmente, que você tenha uma retirada de lucro que não exista. Então isso força a você ter uma empresa de forma regular, de forma que você consiga ver realmente o resultado dela. Você não pode ficar misturando as contas, então você sabe realmente o que está entrando, o que está saindo na empresa, e com isso você consegue ver realmente se tem lucro ou prejuízo. E você não pode retirar lucro se não tem lucro. Então, essa é uma forma de assegurar, ou pelo menos tentar assegurar a estabilidade da empresa. E, gente, a gente está falando aqui de percentual dos sócios, 25%, 75%, ou 70-30%, ou 4 sócios de 25%, mas isso tudo pode mudar, tá? Vocês podem entender ao longo do tempo que o trabalho não está mais naquela proporção que vocês combinaram inicialmente, vocês podem fazer transferências de cotas do capital social de um sócio para o outro, isso é tranquilo, tá? Vou falar um exemplo meu,
quando eu iniciei a Realiza Engenharia, eu comprei metade da empresa. E depois eu entendi, em conversa, né, com o meu ex-sócio lá atrás, a gente entendeu que a gente não estava alinhado em certos pontos, ele tinha outros aspectos particulares que ele queria resolver, queria sair do país, enfim. E eu fui lá e comprei outra metade da empresa, né? Então, isso acabou acontecendo. E você também pode excluir o seu sócio caso, né, ele venha violar regras estabelecidas no contrato social. O contrato social, gente, é o documento que formaliza ali a empresa, né? A gente vai ter uma aula específica sobre o contrato social, mas ali fala as regras, fala qual que é o capital social, né? Qual que é o capital social integralizado, quais são as responsabilidades de cada um, quais são as responsabilidades da empresa, no que a empresa pode atuar ou não. E no contrato social tem as regras de funcionamento, então ali vai falar o que cada sócio tem que fazer, quais são as frequências de reunião. Então, se um dos sócios, né, vir a descumprir as cláusulas do contrato, isso pode ser avaliado e o sócio pode ser, sim, excluído do contrato, tá certo? Desvantagens em relação à limitada. Não existe um capital mínimo estabelecido para montar a empresa. Então, isso tem que ser acordado entre os sócios. Então, isso pode ser uma desvantagem no ponto que você não tem um parâmetro fixo de capital social. Então, um sócio pode entender que seja 10 mil, outro pode entender que seja 100 mil. Mas, geralmente, não é uma desvantagem assim, muito desafiadora. Assim. Geralmente, se estabelece ali o valor, principalmente para quem está iniciando, cerca de 5 mil, 10 mil, estabelecido, ou até mesmo R$1.000, enfim. Vocês têm bastante flexibilidade para resolver em relação a isso. Não existe a obrigatoriedade do conselho fiscal, que seria, né, um conselho ali de pessoas que possam estar auxiliando na parte fiscal e também para auxiliar na tomada de decisões. Isso não é obrigado na questão da limitada, a gente vai ver mais adiante qual empresa é necessário o conselho fiscal, é obrigatório, mas no caso da limitada não é. Até porque, em casos limitadas, né, geralmente são empresas menores, então realmente inicia com menos pessoas, menos recursos, não há obrigatoriedade do conselho fiscal. E o sócio responde pelo capital social total. O que isso significa? Né? Esse é um ponto bastante importante a gente averiguar. Por mais que os sócios seja, a responsabilidade do sócio seja limitado à contribuição do capital social da empresa, ambos respondem pelo capital social total. O que isso quer dizer, gente? Digamos que um sócio investiu 200 mil e o outro investiu 40 mil. Se o sócio de 40 mil não integralizar esses 40 mil, digamos que falte 20 mil reais para integralizar no capital social, o outro sócio, se vir a ter acontecer alguma coisa com a empresa e a empresa ter que responder com os 240 e o outro sócio não ter condições de entrar com os outros 20 que faltou ele entrar, o sócio do 200 vai ter que, né, cumprir com a obrigação da empresa. Então, a responsabilidade de cada sócio está limitada pela participação no capital social. Então, na situação ideal, um sócio responderia por 200, o outro por 40. Mas, para o mercado, não importa qual que é o percentual de cada um dentro da empresa. Digamos, essa empresa tem algum processo e ela tem que responder com 240 mil reais. A empresa tem que responder com os 240 mil reais. Se um dos sócios não tem condições de arcar com 20 mil que faltou, o outro vai ter que responder, entendeu? Agora, se os dois, né, integralizaram os 240 mil reais, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de integralização do capital social, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mas, se os sócios ali, o de 200 e o de 40 mil, não integralizaram, né, todo o capital social, beleza, né, um vai responder com 200, outro vai responder por 40. Mas no caso de um faltar, ou mesmo no caso, né, do de 200 mil, só conseguir integralizar 100 mil, os 100 mil que faltou, caso o de 200 não tenha condição de integralizar, o de 40 vai ter que cumprir, vai ter que honrar com o restante para a empresa, tá? Porque a empresa responde como empresa no mercado. Como é que eles vão se resolver ali dentro depois é uma outra história. Mas quando você tem negociações no mercado, a empresa responde como empresa, como capital social total. Tá certo, gente? Mas isso é uma questão mais difícil de acontecer. Eu acredito que ninguém vai chegar aqui na situação
de ter algum processo ou ter de responder com capital social para pagamento de dívidas, alguma coisa do tipo, mas a gente tem que falar, né, quais são as obrigações da empresa. Importante saber que a limitada é um caminho muito frequente para quem está iniciando a empreender. Tem essa vantagem de os sócios responderem ao limite do seu capital de participação na empresa, salvo, né, o outro sócio não ter conseguido integralizar, então ele vai ter que responder com a parte do outro, mas é muito interessante que esse é o limite e o patrimônio pessoal da pessoa não responde, né, além dessa responsabilidade. E então ele fica com uma certa proteção jurídica em relação a isso. A gente vai ver outros casos que há uma certa mistura. No caso da limitada, isso é muito bem separado. Patrimônio pessoal, patrimônio da empresa, tá? Balanço pessoal, balanço da empresa, e para a gente ter a retirada de lucro, que vai ser proporcional à participação de cada sócio na empresa, precisa auferir lucro no período. Então, muito importante ter esse controle fiscal bem alinhado para que você saiba qual que é o lucro do período e averiguar daí a possibilidade de retirada de lucro, tá certo? Então é isso, pessoal. Em sociedade empresária limitada, provavelmente vocês vão ver muito isso, provavelmente vai ser esse o tipo de empresa que vocês vão estar atuando, mas a gente vai ver todos os outros tipos de empresa também, para que você esteja ciente de todas as possibilidades dentro do mercado, até para você depois querer, digamos, evoluir o tamanho da empresa, você já vai estar aí preparado para as particularidades de cada uma, beleza? Valeu!